Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre o tema chamado A Primeira Estrela. A Primeira Estrela. Não sei quantos de vocês já são helpers. Quantos são helpers? Mas quem veio na reunião dos helpers quarta-feira passada agora, escutou um dos melhores devocionais que eu já dei, eu acho. E eu quero fazer, na verdade, a introdução desse devocional. Eu estava falando sobre a nossa herança. Na verdade, aquele dia eu estava falando sobre a herança das estrelas. Mas a gente não tem como entender a nossa herança se a gente não sabe de onde a gente vem. Por isso hoje eu quero falar sobre a primeira estrela. Para isso eu gostaria de ler um versículo em Hebreus 11, versículos 11 a 12, que diz assim: Pela fé, Abraão e também a própria Sara. Abraão e Sara, eles eram casados. Apesar de estéril e avançada em idade, ela era estéril e ela já era mais velha. Recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originou-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Amém? Baixe suas cabeças, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, porque podemos glorificar o único e verdadeiro Deus. Nós queremos, Senhor, honrar, nós queremos, Senhor, exaltar, louvar o Seu santo nome. O nome daquele que recebeu o nome sobre todo o nome. O nome de Jesus Cristo. Aquele que morreu por nós. Aquele que se fez carne, tomou o meu pecado, levou a minha culpa na cruz. Mas hoje nós temos a certeza de que adoramos um Deus vivo. Um Deus que não se faz presente apenas naquela época em que estava aqui na terra, mas Ele está vivo e presente até hoje nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por causa disso. Obrigado, Senhor, porque nós podemos glorificar a Ti. Obrigado, Senhor, porque nós podemos louvar o Seu santo nome todo sábado, todos os domingos, aqui na Comunhão Cristã Aba, com o melhor povo da terra. Amém, amém, amém. Então, pessoal, quando eu falo ali que Abraão e Sara, eles queriam ter um filho, mas eles não podiam, e Deus é aquela pessoa fiel que cumpriu, que Sara considerou fiel para cumprir a promessa, era Deus. Foi Deus quem veio entregar essa promessa para eles. Então Sara e Abraão, eles não podiam ter filho e eles passaram um tempo da vida deles ali nessa interrogação. Será que Deus vai ou não vai nos dar esse filho? Por que está demorando tanto tempo? Mas depois eles se mostram fiéis. A Bíblia fala deles como pais da fé, porque eles creram em Deus, porque eles creram naquela promessa que Deus tinha colocado na vida deles. Só que ele fala que daquele descendente, daquelas pessoas, Abraão e Sara, surgiram dois tipos de pessoas. Aqueles que são como os grãos da areia do mar, e aqueles que são como estrelas. Ele faz distinção entre duas pessoas, dois tipos de descendência que saíram de Abraão. E hoje eu quero falar com vocês sobre a primeira estrela. Durante anos e mais anos, os judeus, então, eles tinham a certeza de ter sido o povo escolhido de Deus. Eles sabiam que eles eram o povo que Deus tinha escolhido para colocar a salvação na terra. Mas eles não sabiam como e de que forma aquela salvação viria. Eles não sabiam quando aquela salvação viria. Eles sabiam e eles tinham certeza de que eles eram um povo escolhido. Essa era a única certeza que eles tinham. Então chegou uma época em que eles foram escravizados pelo povo do Egito. E veio um homem chamado Moisés para libertar eles do Egito. E ali eles já não tinham certeza. Talvez seja o Messias, talvez não seja o Messias. Talvez esse homem nos liberte daquilo que a gente precisa. Porque eles começaram a achar que a libertação seria ser liberto de um outro povo que escravizava eles. Mas passando os anos, eles foram libertos. Moisés tirou eles da terra do Egito. E passaram muitos anos, até que eles foram escravizados novamente. O povo judeu foi escravizado outra vez pelos romanos. Eu fui no cinema quinta-feira, eu assisti um filme chamado Ben-Hur. Veja esse filme, assista esse filme. Ele fala sobre essa época, onde os judeus estavam sendo escravizados pelos romanos. E então aparece uma pessoa lá.
Uma pessoa que os próprios judeus, aqueles que eram descendentes de Abraão, como a areia do mar, não conseguiam entender o que estava acontecendo. Mas alguns gentios, pessoas que não eram do povo judeu, viram ele de uma forma diferente. Chegou uma época em que apareceu um homem na terra, em que aqueles que eram parte dos judeus, eles achavam que ele era só mais um grão de areia. Mas os gentios, na verdade alguns reis magos da época, viram ele de uma forma diferente. Em Mateus capítulo 2 a gente encontra essa história. Mateus capítulo 2, versículo 1, diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente, eles não eram judeus, chegaram a Jerusalém, uma cidade dos judeus, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vimos o quê? A sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Agora o versículo 9 a 12 do mesmo capítulo: depois de ouvirem o rei, então eles falaram com o rei Herodes, e o rei Herodes falou assim: ei, quando vocês acharem esse garoto lá, me avisem onde ele está, porque eu quero matar ele. Porque se esse for o rei dos judeus era aqueles que os judeus criam que iria libertar eles da escravidão dos romanos. Então eu preciso matar esse menino, para que ele não liberte os judeus do meu reinado. Esse era o pensamento de Herodes. Então Herodes fala assim: depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver as estrelas, encheram-se de júbilo. E ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Deixa eu dizer uma coisa: toda vez que você tiver um encontro com Jesus, você não vai conseguir ficar quieto. Você não vai conseguir se conter dentro de você mesmo. Você vai ajoelhar, você vai adorá-lo, você vai levantar suas mãos, você vai glorificar o nome daquele que está na sua frente. Não tem como encontrar a Jesus e não ter a certeza de que Ele é o Rei na sua frente, de que você pode adorar essa pessoa que está na sua frente. Não existe como. Jesus está aqui hoje, e é por isso que nós cantamos louvores com o The Tree, é por isso que nós levantamos as nossas mãos. É isso que nós fazemos aqui hoje. Todas as vezes que temos um encontro com Ele, nós o adoramos. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Outra coisa que vai acontecer quando você encontrar Jesus, quando você deixar Jesus entrar no seu coração, você vai se tornar generoso. Não tem como você encontrar Jesus e você não começar a pensar mais nos outros do que em você mesmo. Não tem como você encontrar Jesus e você não aplicar o princípio de que é melhor dar do que receber. Todas as vezes que você encontrar Jesus, você vai ser generoso. Você vai ter esse desejo de dar presentes, de entregar a sua vida, assim como Jesus veio entregar a dele. Então, eles deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Isso é outra coisa que acontece quando você encontra Jesus. Você começa a ter uns sonhos estranhos, visões de uma vida diferente. Você começa a buscar outros caminhos, o outro caminho. Você não vive mais no sistema que você vivia antes, mas agora você tem um outro caminho para chegar aonde você queria. Esse caminho é Jesus Cristo. Então, quando aquele sinal apareceu no céu, aquela estrela, e os reis magos viram aquela estrela, aquilo não era mais um sinal de esperança apenas para os judeus, mas agora para também o povo gentil. Para mim e para você, aquela estrela significava que a primeira estrela tinha chego na terra. Que o primeiro de toda uma espécie, o primeiro filho de toda uma descendência, tinha chego na terra. Então agora nós tínhamos uma esperança. Agora, quando aquela estrela era um sinal de esperança para um povo que não tinha Deus, que um povo que não era o escolhido, os reis magos viam aquela estrela com fé, enquanto os judeus viam apenas mais um grão de areia. Então essa é a primeira estrela, aquela estrela chamada Jesus. Ela cresceu no nosso meio, ela perambulou pelas ruas de Jerusalém, ela andou por aqui, a primeira estrela.
E ela fez tudo o que a natureza celestial dela dizia para fazer. Ela encontrava uma situação adversa, uma pessoa doente, ela não entrava em desespero como os grãos de areia entravam em desespero. Mas ela levava a sua natureza celestial, a sua natureza espiritual, e entregava a cura para aquelas pessoas. Certa vez, uma mulher samaritana teve um encontro com essa estrela num poço. Samaritano era uma pessoa que não era judia, não fazia parte dos judeus. E ela teve um encontro com essa estrela num poço. E quando ela reconheceu, quando ela pôs os olhos em Jesus, ela percebeu que ele não era mais um grão de areia, mas que o Messias estava diante dela, que a primeira estrela tinha chego, que a esperança que ela buscava agora estava diante dela. E ela não conseguiu ficar quieta, ela entrou no povoado dela e ela trouxe todos para ouvirem do amor, para ouvirem o que aquela estrela tinha para falar. Outra vez essa estrela teve um encontro com os servos de um centurião. E o centurião tinha mandado uma mensagem para Jesus, para aquela estrela. E Jesus então ele fala assim: eu vou lá na casa desse centurião para curar o servo dele. Mas o centurião, pela fé, ele via algo diferente. Ele via que ele era um grão de areia, mas que Jesus era uma estrela. E ele fala: ei, você não é digno eu não sou digno de te receber na minha casa. Jesus então ele percebe a fé daquele homem e ele cura o servo daquele homem de longe. Percebe como os judeus não estavam entendendo quem era Jesus. Eles achavam que Jesus era a pessoa que ia libertar eles dos romanos. Eles esperavam que Jesus pegasse na espada e conduzisse eles à guerra. Mas Jesus não veio para isso. Jesus não era mais um grão de areia. Jesus era uma estrela, a primeira estrela. E os gentios podiam ver isso. Os gentios podiam ver. O povo que não era judeu. Aqueles que estavam esperando ser descendentes de alguma coisa. Aqueles que estavam esperando ter um pai. Esses eram os gentios. E eles conseguiam ver que Jesus era diferente. Pessoas então que pela fé viam que ele era diferente. Pela fé, você hoje pode entender que você é diferente. Ele foi a primeira estrela. Em Hebreus 12:2 diz assim: ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Essa estrela então, ela veio com todo o amor, com todo o carinho pela humanidade, viver no nosso meio. A primeira estrela. Mas os grãos de areia não entendiam ela. E o que eles fizeram? O crucificaram. Eles mataram a primeira estrela. Eles mataram a primeira estrela. Usando um outro tipo de estrela, não as estrelas que a gente vê no céu, mas a estrela do mar. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas uma estrela do mar, quanto mais você corta ela, mais ela se prolifera. Mais ela cresce, ela vira várias e várias e várias estrelas. E foi isso que eles fizeram. Eles vieram e começaram a bater naquela estrela, a primeira estrela. E eles mataram aquela primeira estrela para surgir um universo de estrelas. Para surgir você, eu, nós. Então aquela primeira estrela, ela mesmo vindo, ela sentiu-se alegre por poder sofrer no seu lugar e no meu lugar. Ela se sentiu honrada em sofrer no seu lugar e no meu lugar. Porque antes nós éramos devedores a Deus, mas Ele pagou essa dívida. Isso fez Ele assentar-se à direita do Pai, no trono de Deus, à direita do trono de Deus. E a Bíblia diz que nós podemos acessar essa mesma posição, e pela fé. Em Efésios 2:4-10 diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda não estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Que aquela primeira estrela voltou para a sua posição original, voltou para os lugares celestiais,
Mas agora, você e eu podemos ser chamados descendência de Abraão, estrelas de Deus, porque nós estamos posicionados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora Jesus era responsável por ter criado um universo de estrelas, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. A fé em Cristo é o que nos permite acessar essa posição. Não existe outra forma de você acessar a sua posição como estrela e ser descendência de Abraão, descendência celestial de Abraão, a não ser pela fé. A fé em Cristo é o que nos permite acessar essa posição. E isso não vem de vocês. A fé não vem de vocês, é dom de Deus, foi dado a vocês. A graça foi dada a vocês, salvação foi dada a vocês, uma nova descendência foi dada a vocês, uma nova linhagem foi dada a vocês. Não foi vocês quem fizeram isso. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Agora aquilo que era esperança para aqueles gentios que tinham visto Jesus andando pela terra. Agora aquilo que a samaritana tinha visto, aquilo que o centurião tinha visto, aquilo que aquela mulher que se achava menor do que os cachorrinhos tinha visto. Aquilo que a mulher que quando Jesus virou de costas para ela e tocou o manto tinha visto. Agora aquilo que era apenas um sinal de esperança se cumpriu em mim e em você. Agora nós somos estrelas no universo, nós somos uma nova espécie. Nós somos diferentes do sistema que existia na terra. Nós não somos descendência da areia do mar que fica escondida embaixo da água. Mas você agora é descendência em Deus, de Deus, filho de Deus, que está sentado nas regiões celestiais, brilhando como estrela. Você agora é a pessoa certa para conduzir as pessoas à vida. Você é igual à estrela que apareceu, a primeira estrela, que veio para trazer vida. Esse é o nosso novo sistema, nós fazemos obras diferentes, nós vemos diferentes, nós brilhamos diferente do que existe no mundo. Jesus então é o primogênito de uma espécie, e nós fazemos parte disso. O que eu estou dizendo para você, o que eu estou explicando para você é aquele versículo que fala: você é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que eu estou explicando hoje é que você é descendente de Abraão, através de Cristo Jesus, e você pode usufruir das promessas feitas a Abraão, porque você está em Cristo Jesus. O que eu estou falando para você hoje é que você não precisa mais viver o mesmo estilo, o mesmo mundo que você sempre viveu, achando que aquilo é pesado, que aquilo é difícil, que as pessoas estão contra você, mas você pode entrar num novo estilo de vida, numa nova forma de viver. E essa forma de viver é através de Cristo Jesus. É isso que eu estou falando para você. Você não precisa ser mais considerado um pó na terra, mas você pode ser considerado uma estrela. A primeira estrela trouxe esperança para aqueles que viram ela passando. Mas a primeira estrela traz certeza para vocês que hoje são estrelas no universo. Certeza de uma vida feliz, certeza de uma vida de paz, certeza de uma vida de alegria. Nós não precisamos mais sofrer, nós somos estrelas junto com a primeira estrela. Você é uma nova criação, as coisas velhas já passaram. Deixe as coisas velhas para trás. Usufrua da sua nova natureza. Usufrua de quem Cristo fez você. Não um pó mais para que as pessoas pisem em você. Quando a gente fala aqui que você é um sucesso, que você foi feito para brilhar, isso é verdade. Isso é verdade. Para concluir, porque meu tempo acabou, nossa natureza agora é outra. Não somos mais como o pó da terra ou areia do mar que fica escondido. Nós fomos feitos como estrelas, para brilhar e mostrar o caminho da salvação, de uma vida de alegria e paz. O que existe em você é uma nova natureza. O que existe em você é uma luz que brilha, para que você possa levar pessoas a encontrarem a verdadeira vida. É isso que existe em você.